Boa tarde a todos, estamos aqui em mais um Diário Cast com a participação especial do nosso querido amigo e advogado Arthur Abreu. Hoje estou apresentando o Diário Cast porque o meu estimado chefe está participando de uma formação do Students for Liberty lá fora, e então eu fiquei por aqui, o orelha seca, sempre conduzindo todos os trabalhos que necessitam. Então abordaremos hoje uma visão do Estado pela direita, como é que nós enxergamos o Estado e a sua função. Se podemos dizer, é claro, que existe uma visão única de Estado pela direita e se a direita, de fato, é uma direita única. Né? Então, Arthur, o que você compreende por Estado, qual é a sua visão de Estado, considerando que você é uma pessoa de direita? Bom, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos camaradas aqui do estúdio, Fábio. Ronan hoje sendo prestigiado, né, pelo movimento de direita, mais liberal, às vezes até um pouco libertário, né, que é o Students for Liberty, mas muito importante porque investe numa formação de lideranças, né, de direita e, querendo ou não, tanto a identidade do programa quanto o nosso veículo de comunicação, o Diário do Acre, já tem essa perspectiva, né. Eu não sei se eu sou necessariamente de direita. Pra direita, talvez eu não seja bem um direitista, né? Mas pros esquerdistas eu sou de direita, com certeza. Pro esquerdista eu sou de direita, né? E pro direitista eu sou socialista de catequese, né? Exatamente. Mas isso se dá pela falta de formação, né? Doutrinária, ideológica, das lideranças políticas, das pessoas de um modo geral, até porque quando a gente fala de direita, né, no Brasil, ainda é uma coisa muito recente, né? A direita, digamos assim... Talvez vista como direita, né? Como uma coisa própria, né? Como foi revivida, digamos assim, aí depois do impeachment da Dilma, algo semelhante assim, né? Aquelas marchas de 2013 contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, que foi se alastrando para o Brasil e criou um certo sentimento de revolta, né, nacional, e resgatou um pouco essa perspectiva de direita. Claro que não de forma coesa, né? Vários movimentos sociais foram surgindo e foram se distinguindo ao longo do tempo, mas eu acho que reviveu um pouco essa... uma mínima identidade, né? essa oposição à esquerda, né? Mesmo que sem tanta coerência, sem tanta formação. E nós somos um pouco fruto disso também, né? Eu participei ativamente, né, do impeachment da Dilma, desses movimentos sociais à época, né? Não só eu, como muitos amigos aqui do estado. E iniciei também uma filiação partidária, iniciei um trabalho político. Interessante ver que foi há 12 anos, né? E eu me lembro que eu participei também da marcha. Tinha 13 anos, né? Participei dessa marcha pelo impeachment, também teve aqui no Acre. Você estava aqui no Acre já? Sim, na época nós organizamos junto com algumas pessoas. Eu me lembro do Breno, que foi vice-reitor do IFAC. À época, René Fontes, que ainda tem uma atividade política no estado. Enfim, algumas pessoas, lideranças mesmo do MDB. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos no escritório do Roberto Duarte. Olha aí. Hoje deputado federal, mas à época ainda sem mandato, era só um entusiasta e pelo visto também pegando mais carona do que tendo uma perspectiva muito consolidada de direita, apesar de ele se afirmar dessa forma. Não sei, hoje não acompanho muito a atividade parlamentar dele, confesso, então não posso ter um juízo de valor com relação ao mandato dele. Mas à época eu me lembro, muitas pessoas, as juventudes de todos os partidos praticamente de oposição ao PT aqui, PSD, do PTcão, PSDB na época, Major Rocha era presidente, o Bocalum na época do DEM, quando me filiei também ao DEM, enfim, foi um movimento social importante aqui no estado. Nós atuamos aí de uma forma bem ativa, né, na coordenação desses movimentos. E pra você ver, né, então a gente já tem essa identidade ideológica já há muitos anos, né, então... Também pela minha formação, né, pessoal, já de família, né, familiar, então já tenho uma identidade não comunista, digamos assim. Mas, não necessariamente de direita, mas um contra a esquerda ou contra o comunismo, assim. Né? Eu acho que a gente pode enquadrar dentro de um aspecto geral. Eu posso me enquadrar dentro do aspecto geral e mais profundo, porque eu tento compreender a direita dentro de uma visão mais profunda, mas eu tenho uma certa preocupação dessas classificações,
porque elas acabam trazendo rótulos muito objetivos, né? Então hoje, por exemplo, ser de direita seria ser bolsonarista, ou algo assim. E não é necessariamente, né? Evidentemente. Você tem campos muito diversos da direita, né? E eu tenho uma perspectiva muito mais profunda, né? Me considero mais um nacionalista, né? Nesse sentido, tenho uma visão mais organicista da sociedade. A gente vai debater um pouco debater um pouco disso, né, hoje. E se distingue um pouco do que a gente, digamos assim, teria como uma perspectiva de direita liberal, comum, né, tradicional, conservadora. Porque a visão que temos de direita hoje seria uma direita bolsonarista, como você disse, né? Bolsonarista, liberal pelo agronegócio, né? Mas não necessariamente a direita é isso. Inclusive, você tem pautas liberais que são bem ditas de esquerda, né? Por exemplo, liberação de maconha, liberação de aborto são pautas que são identificadas mais de esquerda, progressistas, mas que são liberais, e muitas vezes encaixamos os liberais na direita, só porque eles são a favor do livre comércio, entende? Então, você resumir pensamentos políticos, ideias e ideologias a um espectro político, né? Esse é de direita, esse é de esquerda, esse é centro-esquerda, é centro-direita. Eu acho que é uma visão muito simplista dos diferentes pensamentos que nós temos, porque tem pensamentos que são, eles aparentam paradoxais, né? Então, por exemplo, você pega, digamos, um pensamento mais cristão, ele é contra o aborto, contra a liberação de drogas, mas ele é a favor de regularização fundiária, distribuição de terras, que são pautas que geralmente as pessoas entendem como de esquerda. Poxa, está distribuindo a minha propriedade? Pautas sociais. Né? Exatamente. Aí você pega um libertário, que ele é a favor de liberação de tudo, mas também é contra a invasão da propriedade. Entendeu? E é contra a redistribuição de terra. Então, assim, são pensamentos que não conseguem caber dentro de uma pokebola, dentro de um pequeno espectro, entendeu? Não é tão simples assim o pensamento. Não é uma classificação tão fácil, né? E também eu acho que até seria importante a gente fazer um objeto de um outro podcast, seria uma abordagem geral dos espectros, né, ideológicos da direita. Eu, como a gente disse, né, eu consigo identificar isso um pouco mais de profundidade pela base de literatura, né? E se você for ver, essas definições ideológicas, por exemplo, entre direita e esquerda, se iniciaram ali na Revolução Francesa. E os liberais se sentaram à esquerda. Então a direita de hoje foi a esquerda do passado. E os reacionários, né, tradicionalistas, monarquistas, se posicionaram à direita e defendiam o ancien-regime, né, defendiam a monarquia. Então, se você for ver, até isso já mudou. Quer dizer, o liberalismo ele se tornou a direita dentro do aspecto político prático da disputa política atual. Você vê como é fluido, né? Entretanto, o liberalismo sempre foi revolucionário, estava à esquerda à época, né? E por que houve essa mudança, né? Então, claro que também houveram, né, a Revolução Americana, que também mudou um pouco dessa perspectiva, a própria Revolução Inglesa, que trouxe um liberalismo, digamos assim, mais temperado, o que a gente já chama de conservadorismo hoje, né, que seria uma visão liberal, mais moderada do Estado, preservando alguns princípios eternos, né? E tem vários autores, como Edmund Burke, Roger Scruton, enfim, entre outros, que tratam bem sobre isso, né? Filósofos, enfim, e que a gente já consegue ter tonalidades, então, já de diferenças entre a própria direita, né? Mas é importante a gente sempre trazer esse debate porque eu vejo que no nosso estado existe uma dificuldade ou uma ausência, uma carência de formação doutrinária, né? Sim. Existe uma politização muito grande aqui no estado, mas é uma politização eleitoral, não uma politização doutrinária de perspectivas políticas, de ideias e de centros, de valores, de questões práticas, objetivas, né? Digamos assim, de um programa, né? Não tem uma visão programática da sociedade, muito por deficiência dos próprios partidos políticos que, apesar dos seus inúmeros benefícios que trazem para a sociedade, etc., são partidos que são compostos ainda por figuras muito tradicionais da política e a gente pode dizer, a grosso modo, que são figuras mais, digamos assim, do centro ou do centrão dentro da visão política brasileira, né? Então são figuras mais pragmáticas. E o pragmatismo, ele acaba fugindo um pouco
dessa base, né, doutrinária, ideológica, porque ela acaba respondendo a questões imediatas da sociedade. Não quer dizer que não é importante, né? Mas Não, que é muito importante. Você não pode ficar somente no pragmatismo, né? Quer dizer, você tem que ter a capacidade de resolver problemas imediatos, mas você também tem que pensar em problemas que vêm daqui 20, 30 anos. Como é que tá a formação política do meu filiado? Como é que vai ser a educação? Como é que vai ser a composição da família? Será que a gente vai ter gente para sustentar a Previdência? Que, inclusive, né? Então, assim, são coisas que, poxa, os políticos pensaram 50 anos. Não, tá tendo muita gente, temos que promover políticas antinatalistas. E hoje tá faltando gente, né? Cada vez mais a nossa pirâmide, a pirâmide etária, ela se inverte, né? E mais pessoas menos pessoas vão ter que sustentar muito mais pessoas, quer dizer... temos uma inversão. Por quê? Foi pensado para um problema que afetava a época, que era muita gente, né? E poucas pessoas conseguindo cuidar de tanta gente. E hoje é o contrário, né? Tem muita gente para cuidar. Na verdade, é o mesmo problema, só que inverteu a pirâmide, né? Hoje não é gente nova, hoje é gente que tá ficando idosa. Sim. Né? E também pegando um gancho, e também a política, né? Existia uma perspectiva solidarista, digamos assim, né? De sustentação da sociedade, os mais idosos, né? Todos de uma forma coletiva. E agora já se apregoa, por exemplo, a previdência individual, né? De uma perspectiva individualista, quer dizer, cada um contribui para si, né? Já inverteu também a própria lógica, o princípio previdenciário, né? Exatamente. Mas assim, voltando, Fábio, ao tema especificamente, né? Pra gente dar a introdução ao tema, como a gente disse, né? A direita, ela tem várias faces e várias ideologias dentro do mesmo, se a gente pegar grosso modo, dentro do mesmo espectro político. E quando nós falamos de Estado, sempre há divergências bem objetivas, né, nesse ponto. Quer dizer, até onde o Estado deve intervir, né, o que o Estado deve fazer, o que o Estado não deve fazer. E são perspectivas bem objetivas, né? Que a gente precisa se atentar. Como é que essas coisas vão se dar, né? Por exemplo, dentro de uma visão liberal de direita, é uma visão mais individualista, né? Em que se tem uma perspectiva de que o Estado, ele digamos assim, ele é um mal necessário, né? E ele deve intervir o mínimo possível nas atuações da sociedade e, quase que como um dogma, não deve intervir de forma alguma na economia, né? Dentro da perspectiva do Adam Smith, né? Salvo engano, com relação à mão invisível do mercado, etc., aquela questão toda, né? Então, é quase que um dogma liberal, né? A não intervenção econômica e a mínima intervenção possível no campo social, tendo como, digamos assim, as funções clássicas do Estado: educação, segurança, saúde e defesa externa, né? Seria a composição militar. E basicamente defesa, segurança e justiça, né, no caso. Isso, justiça também. Defesa, segurança e justiça. Para garantir um ambiente propício para que as pessoas consigam desenvolver suas atividades livremente, né? Exatamente. Esse é o princípio, né? É o cerne do pensamento liberal. E dentro da visão econômica, claro que nós estamos resumindo isso de forma muito simplista, e também não são todos os autores que defendem isso de forma objetiva. Existem... É um parâmetro geral, né? Claro que tem certos autores que defendem, não, ele também tem que estar afeto à educação, à saúde, etc. Exato. Inclusive, você tem autores mais liberais, que são os libertários, né? Que defendem que, na verdade, o Estado nem deveria existir. Né, que é uma decorrência antinatural, né, que na verdade o Estado é um ladrão e que imposto é roubo, né? Não que eu discorde que imposto é roubo, mas que é um roubo, como você disse, um mal necessário, porque imagine você passa isso para iniciativa privada. Quando ela tem oportunidade, ela monta um lobby, né? A diferença é que o lobby que seria da iniciativa privada para pessoas que têm muito dinheiro passa ao Estado, né, que são pessoas que não necessariamente têm muito dinheiro. Isso também é discutível. Sim, eu acho que assim, é uma visão que agrada, digamos assim, a massa da população, especialmente no Brasil, que a gente paga muito imposto e não tem a política pública em troca, entendeu? De retorno. Então, para todo mundo aqui, o imposto é um absurdo. E é mesmo, especialmente porque a gente não tem um retorno digno do que nós estamos contribuindo, né? Então, de fato...
o imposto aqui é quase um roubo. Não só pelo retorno, mas também pela quantidade absurda de imposto, né? Você É. vai lá, você paga imposto sobre a renda, você vai comer, você paga imposto, vai comprar um equipamento, você paga imposto. E é uma pirâmide inversa, né? Muitas vezes a pirâmide social mais baixa, que seria a classe operária, a gente, né? O povo aí da classe operária e classe média, paga mais do que os ricos, ou Proporcionalmente, né? proporcionalmente, ou muito ricos. O que é uma inversão de valores, até dentro da própria situação econômica, né? Porque se você libera mais o crédito, o fluxo econômico da classe, da massa da população, você está sempre estimulando mais a economia. Claro que você, enfim, para um liberal, você nunca poderia fazer isso através de uma intervenção pública do Estado, né? Do Estado dando um subsídio, etc, né? Porque aí seria uma intervenção econômica. Mas, enfim, os governos fazem isso, o banco faz isso, os bancos, né? Os bancos centrais fazem isso. A partir do momento que você abaixa a taxa de crédito, você estimula mais, né, o indivíduo a pegar uma linha, a rodar o comércio, ou o governo, quando ele reduz o imposto, ou simplifica a constituição de uma empresa, né, como uma MEI, etc., você está auxiliando o indivíduo a entrar na formalidade e circular mais dinheiro, mais riqueza. Né? Mas, enfim, essa seria, digamos assim, uma visão tradicional do Estado em uma perspectiva liberal. Aqui, é uma perspectiva que, particularmente, eu discordo de alguns princípios, né? Mas, evidentemente que nós temos uma base para isso, né? Eu creio que a visão mais, digamos assim, completa das funções do Estado, e seria um meio termo, né, dentro de uma perspectiva aristotélica, e creio que a maioria da população concordaria com isso, porque apesar desse antagonismo das pessoas ao Estado, as pessoas aqui no Brasil são muito dependentes do Estado. Né? Nós dependemos muito do Estado, nós dependemos muito do sistema público de saúde, nós dependemos muito do sistema educacional. Isso não é um mal, né, necessariamente. Agora, há um dado também que eu creio que a direita também precisa se libertar dos slogans para passar por uma visão prática, e por isso que muitas vezes nas discussões das políticas públicas a esquerda acaba sempre vencendo, o debate pelo menos, não necessariamente eleitoralmente, mas assim, o SUS não presta. Tudo bem. E a sua rede privada que você paga mensalmente é muito boa? Quer dizer, quantas pessoas não têm ações aí com relação a milhares de prestadoras de serviços de saúde? Né? Por exemplo, a escola não é boa, mas a escola que você coloca o seu filho, que você paga a mensalidade, ela é excelente? Né? Muitas vezes não. Então nós precisamos ter uma reflexão mais profunda de que a prestação do serviço aqui no Brasil, ela não é boa. Público piora um pouco, mas o privado também não é um exemplo, entende? Com raríssimas exceções. Né? Quantas empresas privadas aqui do estado do Acre investem, por exemplo, em formação dos seus quadros, tem creches, sabe? Então, a gente precisa ter uma visão mais profunda, porque quando a gente defende uma sociedade mais livre, né, mais liberal, digamos assim, você traz nesse bojo uma responsabilidade social muito maior, né? Então, dá-se muito os exemplos, né, dos países ou britânicos, enfim, Nórdicos, ou nórdicos, ou os Estados Unidos. Tudo bem, mas qual é a responsabilidade daqueles indivíduos? Né? Não se tem saúde pública, né? Mas qual a responsabilidade empresarial quanto à saúde dos seus empregadores? Né? Qual a responsabilidade individual quanto a essa preocupação? É muito comum, né, nos Estados Unidos, terem aqueles bairros monitorados pela própria comunidade. Você já deve ter visto em filmes e tudo mais, né? Que as pessoas se reúnem, fazem uma espécie de uma associação e uma vigilância comunitária. Será que isso funcionaria no Brasil? As pessoas têm esse nível de associativismo? Né? Eu defendo que deveria ter. Né? Nós temos que estimular mais. Então isso é uma luta nossa, talvez uma luta da direita, para que o Estado não fique inflacionado, não seja totalizante. Mas traz em si uma responsabilidade individual. Que muitas vezes, esse mesmo indivíduo que está reclamando do imposto, do Estado, etc, ele também não quer assumir o ônus. Porque a partir do momento que eu tiro o Estado da jogada, sou eu o responsável por aquilo. Comunidade. É a comunidade, é o indivíduo, são as famílias. É o município, é o bairro.
né? Porque é muito bonito você ver uma perspectiva distributivista, né? Ou mais organicista, de que o município tem mais autonomia, o estado tem mais autonomia e tem menos autonomia a União, como nos Estados Unidos. De fato. Mas quer dizer, isso não é uma coisa artificial, né? Nasceu assim. As pessoas têm esse espírito mais livre, esse espírito associativista. Então é uma perspectiva mais ampla também de mudança cultural, de paradigma, que não pode ser somente uma antítese, uma oposição ao Estado por si só, uma oposição da política pública, e sim a apresentação de uma outra proposta substituta, que muitas vezes nós não temos, né? Muitas vezes a direita não apresenta isso. Bom, e qual seria a proposta assim que você acha que melhoraria? Qual seria uma melhor visão de Estado, tanto para a distribuição de poder quanto para a assistência da população, para não deixar desamparada pela ausência do Estado? Eu entendo que, de fato, o Estado ele está num nível exacerbado. Ele está inflado demais. Muito imposto, muitas competências, né? Quer dizer, ele tem que cuidar de tudo. E acaba que ele não cuida direito de nada, né? Você tem muitos direitos previstos na Constituição, mas quais são aqueles que são realmente fornecidos, efetivados? Então, qual seria a tua visão para que um Estado não fosse tão inflado, mas que também a população não ficasse desamparada? O primeiro ponto é esse, né? A gente tem um Estado, né? Um Estado constituído, um Estado de bem-estar social, que prevê diversas garantias e direitos, mas que você não tem muitas vezes uma saúde, né, financeira, tanto da União para sustentação disso. Porque toda política pública, todo direito, ele gera um ônus, né? Uma responsabilidade para o Estado e que precisa ser mantido por alguém. E esse alguém é a sociedade e só é possível através da forma de imposto, né? Então você precisa sustentar aquela política pública. Claro, a população de fato tem direitos e muitos deles que são garantidos na Constituição são justos, são reivindicações justas. Mas agora é óbvio que existe você tem que criar uma pirâmide de sustentação disso, né? Não é uma coisa, digamos assim, o dinheiro não cai do céu, né? Mas assim, eu vejo que dentro de uma visão de direita mais tradicional, sempre se teve uma perspectiva que aí deriva de alguns autores da direita, inclusive nacionais do passado, que tinham uma formação espiritual de base mais católica, que seria uma visão do Estado como meio, o meio propulsor de realização da felicidade humana. Essa é uma discussão filosófica complexa, porque você vai partir do pressuposto da formação do homem, né? Da perspectiva do que é o ser humano, do que é o homem, e qual a sua realização última, né? Qual o seu fim? É uma pergunta filosófica bem difícil, né? Mas, independente disso, a perspectiva do Estado como meio e não fim, e também me amparo nisso, num livro né, no Teórico do Estado, de Estado do professor Ataliba Nogueira, e entre outros filósofos, né, católicos, enfim, o próprio Santo Tomás de Aquino, é uma visão organicista da sociedade, é que o Estado ele deve fazer tudo aquilo que a sociedade no seu conjunto não consegue realizar. Mas agora, há uma diferença. Dentro dessa perspectiva, parece uma perspectiva liberal, se você for ver, né? É a mesma coisa, digamos assim. O Estado, então, ele deve intervir o mínimo possível. De fato, mas não dentro do mesmo princípio liberal. Porque o princípio liberal é a maximização dos direitos individuais, né? A maximização do individualismo, digamos assim, da libertação de todas as amarras sociais possíveis, né? Da liberdade, através da liberdade. E alguns dogmas de não intervenção absolutos. O que essa perspectiva não é a mesma. Quer dizer, é uma perspectiva subsidiária de intervenção, mas o Estado pode e deve intervir em tudo, né? Porque o Estado, ele é parte da sociedade. E ele tem sempre que equacionar algumas disparidades para um fim lícito. Entende? Então, por exemplo, seria um exemplo até um pouco absurdo e talvez alguns liberais iriam se opor, né, em um ponto de vista, mas eu acho que elucida um pouco a nossa realidade. Por exemplo, um dos dogmas da economia liberal, ou da economia que o pessoal diz da escola de Chicago, etc., né, e tal, seria uma economia aaxiológica, ou quer dizer, uma economia avalorativa, uma economia sem a permeação de princípios morais e valores. Quer dizer, uma livre economia. Uma economia sem amarras. Né? Quer dizer, é o laissez-faire. A economia livre no mundo inteiro é a globalização. É o que nós vemos hoje. Mas isso, por exemplo, poderia se chocar com um determinado valor moral. Vamos supor que tem uma empresa lícita no mercado, que ela forneça algo
que destrua, por exemplo, um determinado valor da sociedade. Um valor específico, a família, enfim, né? O Estado teria o dever de proibir isso. Mas seria uma intervenção econômica. Perfeito? Então a gente já parte de um pressuposto em que isso não seria uma perspectiva liberal. Certo? Mas se você for ver dentro da nossa direita brasileira, quantas pessoas não defenderiam isso? Muitas defenderiam. Quantas pessoas não defenderiam, por exemplo, que um governo de direita não intervisse se uma empresa ficasse fazendo panfletagem progressista ou estimulando determinadas situações de gênero? Entende? Com crianças. Quantas empresas, quantos indivíduos ou quantos partidos não defenderiam isso? Quanto da massa popular brasileira não defenderia isso? Praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo. Porque defende isso quando o Estado faz. Entende? Então, não, eu sou contra determinada ideologia, então eu não quero que o Estado financie certas coisas. Por exemplo, não quero que o Estado financie a marcha pela liberação da maconha. Isso é o quê? É uma decisão de fundo valorativo, moral. Sim. E ele não defenderia isso se fosse a mesma coisa no campo econômico? Se fosse uma empresa fazendo isso? O boicote, né? Exatamente. Olha quantos grupos conservadores, por exemplo, não fizeram um boicote ao Porta dos Fundos quando lançou aquele especial, enfim, não me lembro, que fez uma certa sátira a Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. A única diferença é que é bem difícil de boicotar o Estado, né? Claro, mas o que eu quero dizer Não, mas eu entendi o cerne, né? De você ter A grande questão, e aí é o que eu vejo, eu trago um balanço, né? É que isso é bom quando o Estado ele se alinha aos nossos ideais, né? Quer dizer, você dá essa capacidade interventiva para o Estado, é boa quando o Estado ele está alinhado com as suas ideologias, suas crenças, né? E quando ele não está. Se, por exemplo, você tem um Estado... Por exemplo, você é católico, né? Eu também sou católico, mas aí nós temos um Estado muçulmano, né? E ele decreta, bom, somos um Estado muçulmano. Eu acho bem difícil chegar nesse ponto, até porque o governante não chega do nada, né? Sim. Mas vamos supor que chegou um governante e ele virou muçulmano e agora ele quer intervir, né? E aí ele vai lá, eu quero que essas igrejas católicas fechem, né? Mas aí esse que é o ponto. Aí ele perde a legitimidade, né? Não só, e ele vai ter uma resistência social. Porque, por exemplo, Mas é porque esse exemplo, ele é bem absurdo, quer dizer, ele é escancarado, né? Sim. Só que, na maioria das vezes, ele não é tão escancarado assim. Mas né? traz uma reflexão de, digamos assim, porque se o Estado ele tem esse poder, mas de fato ele já o tem. O problema é nós abstrairmos que o Estado tem esse poder. Porque o Estado intervém na política monetária. Sim. Intervém na política... Isso é constitucional. Sim. O Estado já intervém em tudo. Sim. Seria um erro nós fingirmos que isso não ocorre. Não, tem que partir do pressuposto que o Estado intervém. Que isso já existe. A diferença é que nós estaríamos, o quê? Restabelecendo o Estado dentro daquilo que é os seus eixos, mas evidentemente nós não estamos trazendo princípios bons, bases boas e bem definidas para essa intervenção estatal. Né? Exatamente. Quer dizer, não estamos dizendo como é que ela deve ser feita e para onde ela deve ir. Como deve ser feita. Qual é a finalidade dessa intervenção estatal? Quer dizer, eu defendo a intervenção estatal em tudo. No final das contas, quando você vê os parlamentares, qual que é a atuação do parlamentar? Ele vai lá na mídia e fala assim, eu aprovei mais uma lei. E mostra isso pro resultado da população. Mas você vai ver, no final das contas, ele tá dando mais poder pro Estado para fazer outra coisa. Entendeu? Ele tá inflacionando mais ainda o Estado. Entende? Eu tinha até um amigo liberal que ele sempre me dizia assim, cara, eu queria pagar todos os deputados federais pra eles irem pra lá, ficarem jogando PlayStation e não aprovarem lei nenhuma pra não cagar mais ainda o que já tá, entendeu? Era uma máxima. Eles fazem mais serviço. Né? Exato. Era uma máxima libertária, mas assim... Você entende, quer dizer, que o sujeito não tá lá aprovando um monte de lei pra inflacionar ainda mais o Estado e aumentar ainda mais o intervencionismo do Estado. Como se o Estado fosse um grande mágico que soluciona tudo a partir da aprovação de uma lei. Exato. Porque a visão do brasileiro é a visão estatista. Né? A visão de que o Estado vai resolver tudo. Uma lei vai resolver tudo. Você estudou direito, como eu, a gente sabe que não é só aprovar uma legislação. Primeiro você aprova uma lei, que são
bases e orientações mais genéricas. Depois você regulamenta essa legislação por via de um decreto. Depois disso, essa legislação, se ela tem uma vinculação a uma determinada política pública, ela precisa ser instaurada em no bojo de determinado ente federativo, União, Estado, município. Aí você vai ter dentro do executivo uma secretaria, uma especializada para tratar daquele assunto. E que outra, você ainda tem que ter aderência, né? Não, aí você vai ter que normatizar aquilo ali dentro da secretaria do executivo, para aquilo começar a funcionar. Entendeu? Então, a norma não surge do nada, né? Claro. A norma não surge do nada. Quer dizer, tem que haver uma necessidade social para que aquela norma surja. Né? Você não vai pegar uma norma totalmente alheia à realidade, distante de seus valores, e criar uma lei e achar que isso vai ser aplicado. Vai virar uma norma morta, né? Como é a teoria tridimensional do direito, né? É o que diz o Miguel Fato, Reale. valor, norma. Então, toda norma tem que existir um fato social. Exatamente. Mas não acontece isso no Brasil. Porque o Brasil é sui generis, entende? Então, nós temos que mudar também a perspectiva. E aí que é o ponto. Essa reflexão das funções do Estado, primeiro, eu acho que essa primeira perspectiva, ela já é uma perspectiva um tanto quanto revolucionária para a parte da direita, né? E isso que eu tô falando, isso aqui não foi escrito por um comunista, tá entendendo? Foi escrito pela Taliba Nogueira, que era um grande direitista, conservador, tradicionalista brasileiro. O que também parte de um outro pressuposto, que é a falta de estudo da direita, dos próprios direitistas brasileiros. Porque, assim, um mal que a ditadura militar trouxe para o Brasil foi ter acabado com o partido político, ter acabado com ideologia, né? Porque a ditadura, ela é ruim para todos os aspectos políticos. Não foi só comunista preso, tiveram vários direitistas presos. Os partidos de direita também deixaram de existir. Somente existiu o partido da ditadura militar, que era um corporativismo miliciano, não tinha nada de ideologia. Aquilo ali era pragmatismo, positivismo puro. Entende? E com todo respeito às pessoas que defendem aí, dentro da direita, a intervenção militar. Mas isso trouxe um mal para a direita, porque você acabou com as lideranças de direita e a direita ficou vinculada somente ao quê? Ao militarismo. Entende? Quer dizer, quais eram as lideranças políticas de direita? Não existia. A liderança política que foi produzida na ditadura militar foram as lideranças políticas do MDB. Ulisses Guimarães. Foram esses. Quer dizer, as lideranças políticas surgidas na ditadura foram as lideranças políticas de oposição, progressistas, de esquerda, em sua maioria. Porque você acabou com as lideranças políticas de direita. E o cidadão brasileiro comum, ele achou isso aí tudo muito bom. Por quê? Porque ele tinha só que cumprir a vida dele cotidiana tranquila, cara. Quer dizer, eu já tenho um governo que manda em tudo, é moralista pra caramba, é anticomunista, então eu só preciso viver a minha vida cotidiana comum e pro meu trabalho, cuidar da minha família, quer dizer, resolver a minha vida privada, porque o Estado ele já tá sendo bem administrado pelos milicos. Beleza? E aí? Aí você para de agir socialmente. Né? Você se conforta em uma posição burguesa de ficar dentro do seu lar e esperar que tudo seja resolvido por você. E aí você não toma mais parte nas coisas. Você não vai discutir mais a educação do seu filho no município. Você não vai mais ter intervenção social. Primeiro porque você vive numa ditadura, né? E segundo porque agora tá tudo bem, porque é uma ditadura de direita. Como as pessoas acharam que simplesmente colocar o Bolsonaro no poder resolveria todos os problemas do país e nós viveríamos tempos áureos da direita no Brasil para sempre. Não viveu, né? Não viveu, porque um dos grandes princípios do conservadorismo, que seria importante que todo esse pessoal de direita lesse. É que eu tô tentando eu tô me segurando aqui pra dar umas coringadas, entendeu? Não, vamos devagar. É o que? É o ceticismo político. Quer dizer, todo conservador sabe que o político, quando ele chega na administração, ele não consegue resolver tudo de uma hora para outra. Então essa visão esperancista, quase que messiânica, e aí o pessoal usou muito, né, o prenome do nosso ex-presidente, Messias, para ficar incentivando esse tipo de coisa, uma visão messiânica que não vai ser resolvida. Essa mudança política é uma mudança política que não passa por um decreto. Não é uma mudança objetiva, assim, espontânea. Mudou o governo, se muda tudo. Olha quanto tempo a esquerda trabalhou para chegar ao poder. Isso aí o nosso saudoso professor Olavo Carvalho sempre falava e afirmava isso. Quer dizer, nós passamos aí, a esquerda passou mais de 30 anos lutando para tomar o poder no primeiro mandato, assim, plenamente do Lula. É a compreensão de que a mudança ela não vai vir do governo, né? A mudança vai vir da família. Porque essa é a visão socialista, estatista. Exatamente. Porque assim, você achar que o Estado vai mudar tudo,
o Estado não vai mudar nada. Entendeu? Quem tem que mudar é o direitista. Então quando chega, você Quem chega... tem que mudar é você. Exatamente, a mudança não começa, olha, o Estado tem que fazer porra nenhuma, meu amigo. Você tem que fazer, entendeu? Então eu chego pro moleque de direito, eu pergunto, você pretende casar? Não, lá pros 30 anos. Você já tem emprego? Não, tô fazendo faculdade. Meu irmão, você é um vagabundo. Vá casar, vá ter família e vai educar seus filhos, porque é só assim que você vai conseguir construir uma sociedade de direita. Veja os muçulmanos. Muçulmano tem que ter uns 8 filhos, 10 filhos. É por isso que eles estão se tornando a maior população do mundo, a população de muçulmano. Maior, inclusive, que os cristãos. Né? Por quê? Porque eles não têm medo de afirmar a fé deles e o pensamento deles. Né? Então, e eles não esperam nenhum Estado. Olha, vou eleger um político muçulmano e aí ele vai e agora vai ser todo mundo. Não é assim que funciona. Eles sabem que é de baixo para cima. Né? E na verdade é a família que muda a prefeitura, que muda o estado, que vai e chega ao ponto de mudar a união. Então, como diria o nosso... Exatamente, o Olavo de Carvalho, ele dizia que a mudança não se faz em 5 anos, não se faz em 8 anos, não faz nem 12, se faz em 40 anos de você criar sua família criar outra família, e assim vocês formarem uma comunidade, um núcleo, que aí esse núcleo, esse fato social vai demandar os representantes naquilo que interessa. E esquerda, que provavelmente vai ser extinta porque não reproduz. Né? Não, os que podem reproduzir não querem ter família. E os demais não reproduzem porque não querem, né? Aí vai acabar. E as demandas sociais virão de gente de direita. O que acontece é exatamente essa. Digamos assim, é uma direita estatista. Né? Em tese se diz liberal, mas na verdade é uma direita estatistante. Espera tudo que o Estado resolva todos os e isso problemas, não é um problema da direita. Eu tô dando esse exemplo da direita somente para que dentro do nosso espectro político as pessoas façam uma reflexão. Mas esse problema é um problema social do Brasil. O Brasil o povo espera que os políticos resolvam tudo. Você entende? Ele não quer, digamos assim, sentar com o filho dele, quando chega da escola, pra ler alguma coisa, ensinar alguma coisa. Ele quer que o professor lá do município alfabetize, faça o menino dele virar, entendeu? Einstein. Poxa, mas não é assim. Né? Existe uma dedicação, uma compreensão, primeiro, de que a educação ela é germinada no seio familiar. E você tem responsabilidade. Todo indivíduo tem. Quer dizer, eu tenho a responsabilidade de educação das minhas filhas. Então eu devo transmitir alguma coisa. E se eu não faço isso, alguém vai fazer. Né? O pessoal brincava muito, né, com aquele militante de direita do sofá, né? Filha dele voltando da faculdade, com cabelo roxo e tal. E ele lá tweetando ou compartilhando vídeo falando mal do progressismo. Sim, mas ele tá fazendo uma... Quando eu falo isso, quer dizer... Você, individualmente, tá transmitindo valores que você acredita. Não tô nem falando no sentido moral, tá entendendo? Um sujeito libertário tá como um Paulo Cogos, ele tá formando ali o núcleo dele de amigos, de família libertário. Tá abrindo negócio, tá sonegando imposto, tá vivendo o que prega, né? Tá defendendo os princípios dele, tá transmitindo isso. Sim. Ou é só uma coisa assim, digamos assim, de moda? Só discurso. Né? Como você disse... E eu tô falando isso, mesmo sendo católico e tudo mais, sem moralismo. É uma defesa de uma visão de Estado organicista, né? Porque eu sei que quando a gente começa a tratar de questões morais, né? Morais especificamente, isso gera um conflito social. E muito da discussão política atual, né? Ela é a instigação de oposições morais, né? Não é isso, necessariamente. Mas assim, você de fato tá estimulando o que você tá vivendo, você tem essa responsabilidade individual, ou você acredita que é o Estado que vai resolver tudo por você e você vai ficar dentro do seu sofá esperando tudo acontecer? Quer dizer, isso não existe. Então, essa perspectiva de Estado, de que o Estado ele pode intervir em tudo, porém ele só deve intervir naquilo que a sociedade no seu conjunto não consiga realizar. Então ele primeiro traz uma perspectiva de responsabilidade individual e coletiva, especialmente familiar. Quer dizer, você precisa agir, você precisa ter um papel nessa responsabilidade, você precisa fazer. Né? A necessidade de uma escola pública, ela vai existir a partir do momento em que a sociedade ela não consiga fornecer educação para todo mundo. Perfeito.
Qual é o problema disso? Entende? Então, eu até vou citar aqui uma passagem do filósofo Victor Katrin, que diz o seguinte: o fim do Estado é a prosperidade pública, ou o complexo das condições requeridas para que, na medida do possível, todos os membros orgânicos da sociedade possam conseguir por si a plena felicidade temporal subordinada ao fim último. Claro que já tem uma perspectiva católica, né? Ele era católico. Mas o que ele quer dizer com isso? Que o Estado deve agir para que os indivíduos consigam realizar... Na verdade, o Estado é um grande meio, né? Ele é parte do tecido social, né? Primeiro você tem as famílias, dentro de uma visão de organização societária, né? A família, as associações, as comunidades, os bairros, os municípios, o Estado. Quer dizer, são vários, que se chamavam no passado, corpos intermediários que formam o tecido social como um todo. E o Estado, ele é, digamos assim, o último desse tecido social, que ele é, digamos assim, ele consegue realizar o todo, né? Porque todos esses outros agrupamentos sociais, eles são importantes, devem ser estimulados, mas eles vão sempre ter limitações nas suas realizações, né? Então, digamos assim, seria impossível ter uma sociedade que fosse constituída só por organizações familiares, né? Mesmo as organizações mais tribais, societárias, e aí também a gente pode voltar até mesmo... por exemplo, por que o Aristóteles diz, enfim, né, da constituição, da reflexão de que o homem é um animal social, etc., né, gregário, enfim, mesmo nas sociedades mais primitivas, que eram tribos, digamos assim, você tinha um líder disso tudo. Resolver os conflitos. Né, ele que intermediava o conflito. Então você vê que o Estado é uma necessidade humana, natural. Então o Estado não é mau. Que isso também já quebra alguns paradoxos liberais. O Estado não é mal em si mesmo, né? O Estado é natural. É uma constituição como a família. É a grande discussão entre aqueles que são, por exemplo, organicistas, conservadorismo, né? Liberais, é sobre o Estado ser uma necessidade natural ou não ser. O cerne da discussão está justamente, né? Porque se não é uma necessidade natural, é uma imposição de alguém. Exato. Né? Ou seja, já é algo que viola o direito individual da pessoa de se autodeterminar. Né? Agora, se é algo natural, então não devemos pedir a abolição do Estado. Afinal, seria impossível aboli-lo, porque é uma necessidade. Não existe, né, país liberal. Agora, eu não vejo... Pode ver, o país mais liberal do mundo tem Estado. E o Estado intervém muito. Eu não vejo a possibilidade de não existir o Estado, porque tem coisas que somente o Estado consegue fazer. Por exemplo, uma defesa nacional, ou proibir drogas pesadas. Né? Digamos, ninguém quer um filho drogado, né? Uhum. Isso pode acontecer com todo mundo. O pai ensina: não quero que você seja um drogado. O filho vai lá e vira um drogado, fuma crack. Qual seria o outro ente, a outra pessoa que conseguiria impedir, além da família, que o filho use crack? Sim. Entendeu? Ou prender uma pessoa que vende esse tipo de droga. Somente o Estado tem essa legitimidade e esse poder para fazer isso. O poder da força, né? Que também é um princípio, né, jurídico, né? Quem monopoliza o poder da força pública é o Estado, né? Então tem coisas que a gente precisa ter como centro. Quer dizer, se o Estado é uma organização natural e ele é necessário, e a gente não consegue ter... Porque o problema das ideologias, muitas vezes, e é por isso que eu fico sempre com temores de enquadramentos ideológicos, apesar que a gente pode se considerar dentro de uma perspectiva macro Bem de ampla, direito, né? bem ampla, bem lato, né? À direita de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode ver o Estado como um ser mau, né? E como ele não pode intervir, assim, nós não podemos ter certos dogmas de não intervir. Claro, a gente pode chegar a conclusões de que é melhor a prestação de determinada política pública por via de um terceiro, por via da iniciativa privada. Certas coisas que o Estado não deveria ser. Não deveria administrar. Tudo bem. Isso aí é uma questão de, digamos assim, economicidade, né? De boa prestação do serviço, né? E de otimização do serviço público, por exemplo. Né? Mas o que a gente não pode dizer é que o Estado não pode fazer. E ele faz o tempo todo. Ele faz, inclusive, não intervindo necessariamente. Quer dizer, o Estado, quando faz uma intervenção... Por exemplo, o governo Lula, agora, através do Alckmin, anunciou uma intervenção econômica. Que foi em tese, né? Não sei se isso vai se concretizar. Mas a isenção dos impostos federais com relação a alguns alimentos. Certo? Então, isso é uma intervenção negativa do Estado.
Perfeito? Então não deixa de ser uma intervenção econômica. É uma intervenção econômica. Então o Estado intervém sempre, em É uma tudo. atitude de não intervenção, intervenção de não intervenção. Ele vai decidir se vou intervir. Não, vou tirar um imposto. Então, quer dizer... Ou como uma política de subsídio. Isso. Ele não precisa executar diretamente. Isso também é uma perspectiva que a gente precisa ter uma visão mais ampla. E, de fato, eu concordo, aí sim com os liberais, de que muitas vezes a iniciativa privada ela gere melhor do que a iniciativa pública. Isso é um dado da realidade. Apesar de que a gente começou a conversa dizendo que existem problemas na prestação do serviço como um todo, de fato. Sim. Mas o Estado gere melhor, ou a iniciativa privada, em muitos casos, gere melhor do que o público. Então o Estado ele pode ter uma política de subsídio, Sim. né? Uma política de financiamento, quer dizer, uma política de estímulo econômico de redução de imposto. Não precisa ter uma política, digamos assim, de execução de tudo, né? Porque aí nós estaríamos de um Estado totalizante, comunista, né? Socialista, que é o que parte da esquerda defende, que é o que acabar com a iniciativa privada e estatizar o máximo possível da economia, dentro de ditos princípios, né, de defesa da soberania nacional, etc., mas que na verdade apenas tem como fim maquiar a finalidade totalitária dessa ideologia, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem que sempre pegar esses dois exemplos, porque nós nunca tivemos um Estado libertário. Da mesma forma que nós nunca tivemos um Estado completamente comunista. E aí, voltando ao nosso querido filósofo Olavo de Carvalho, que já faleceu, mas também não é a minha base de referência para tudo, mas ele sempre dizia isso. Quer dizer, a própria economia russa da União Soviética, que foi o ápice, digamos assim, do socialismo, tinha um percentual, se não me engano, metade da economia era ilegal ou privada. Né? Com certeza deve ter uma economia... É isso que acontece em estados que intervêm ao ponto de sufocar. A pessoa não é que a pessoa deixe de fazer. É que ela vai pro mercado negro. Vai não pra tem informalidade. intervenção estatal. Exatamente. Quando a gente fala da curva de... Acho que é isso. Você tem uma curva, né? Você tem uma curva que fala sobre a quantidade de tributação, né? E a quantidade de arrecadação. Você faz essa comparação. Né? E chega um ponto que a tributação, ela iguala a arrecadação, mas depois começa a descer a arrecadação, embora a tributação permaneça alta. Por quê? Porque no momento que você tem uma tributação muito alta, uma intervenção muito alta do Estado na sociedade, né, as pessoas elas deixam simplesmente de prestar contas ao Estado. Né? Não é que elas deixam de fazer. Né? Tanto é que o mercado de maioria das pessoas não é necessariamente a maconha, a droga, é o mercado negro. Né? O que for proibido eu estou fazendo, mas é porque as pessoas não vão mais pagar imposto, eu vou sonegar, não vou mais declarar. Quer dizer, o Estado não vai mais ficar sabendo da minha vida individual, porque quando eu mostro pra ele, ele intervém de tal forma que me sufoca. Sim, o maior tráfico que existe, se salvo engano, é o tráfico de cigarro, né? Que é, em tese, algo lícito. Porque não paga imposto. Mas também não pode chegar ao absurdo de liberar, que é o que eu vejo, né? Eu tava pensando nisso antes de Mas calma. Não pode chegar ao absurdo de liberar tudo. Não, porque lógico. você já pensou, você tá no seu Facebook, você abre o Marketplace. Facebook já tá velho, né? Mas tem um Marketplace, apenas um exemplo. Aí você vê lá um pulmão à venda. Você fala, porra, tô precisando de um pulmão, vou no Marketplace, 40 mil, 50 mil um pulmão. Claro que a gente não pode chegar a esse absurdo. Seria também uma certa perversão de uma economia livre, mas é mais próximo disso. Quer dizer, uma economia liberal seria uma economia sem filtros Esse já morais. seria o libertarianismo, né? Libertarianismo, digamos assim. De libertário. Visão mais anarquista. Uma visão mais anarquista. Então, seria digamos assim, o libertarianismo seria o comunismo do socialista, tá ligado? Seria o ápice. É um avanço daqueles princípios, daquela ideia, né? Alguns com mais filtros, por isso que estão mais ao centro, né? Mas, assim, você não pode ter uma sociedade sem a constituição de certos valores. E quando eu falo valores, de uma forma ampla, não estou falando só no sentido moral, estritamente, né? Mas valores sociais básicos para que tenha uma certa unidade social e a gente consiga ter uma pacificação. Porque sem isso, sem uma unidade valorativa, não existe Estado. Quer dizer, não é possível existir uma coerência social. Entende? Por exemplo, toda norma jurídica de proibição é uma norma valorativa, né? Não matar. Parte de um pressuposto, que é a defesa da vida. Então, é uma norma valorativa, né? Então você tem que ter bases, né, valorativas, sociais, que dão uma unidade para esse povo, para
essa massa popular, né? Então sempre vai haver. Pode ser que você mude o valor, mas se tornará um outro valor. Você pode abstrair o valor, digamos assim. Não tem como fugir do valor. Não. Você pode, como os progressistas defendem hoje, a inclusão, etc. Isso é um discurso moralista. A diferença é que é uma outra moral que não é a moral, a base, digamos assim, moral valorativa cristã, tradicional. Mas é uma outra base valorativa, moral. Entendeu? Você troca um valor por outro, mas você não deixa de defender um valor. Sim. Entende? É por exatamente o que a gente vê, por exemplo, em alguns casos desses ditos da defesa da democracia no Brasil, algumas intervenções judiciais. É o quê? É a proibição de certas situações em defesa do regime. Quer dizer, então eu não posso propor um outro regime? Não. Você tem que defender o regime existente. Gente. Porque senão você é um perigo ao regime. Óbvio. Então sempre vai existir isso e seria digamos assim, uma incoerência nossa ou uma falta de visão. Por que um cidadão não poderia propor, né, a mudança de um regime? Pois é, quer dizer, em uma sociedade mais livre poderia propor. Eu defendo um regime, digamos assim, se o cara é comunista, defende a ditadura do proletariado. É uma ditadura. Não é a democracia. Mas para os socialistas, a ditadura do proletariado é mais democrática do que digamos assim, a democracia burguesa. Então ele pode defender isso dentro de um campo de ideias. Evidentemente que se ele tomar em armas, começar a agir, né, de forma para destituir o poder constituído, né, aí já parte de uma visão de revolução social, né? Já é realmente uma visão de imposição disso à força, né? Mas a defesa dentro de uma perspectiva abstrata, né, nós não temos como fazer cercear o pensamento do indivíduo, né? Ir lá na cabeça dele, ver o que ele acredita. Não tem como, isso é impossível. Proibir o pensamento é impossível, né? Então, inclusive é um direito. Mas assim, enfim. Então a gente tem que partir desse pressuposto que o Estado, ele é natural, ele é necessário, ele é importante e ele deve intervir em tudo aquilo que a população não consiga realizar. E isso em todos os sentidos. A partir dessa compreensão, você já começa a fazer distinções muito objetivas do direitista, né? Você já começa a ter distinções muito claras do que o sujeito acredita. Digamos assim, qual é a ideologia, a corrente ideológica dele. E mais, eu acho que não só isso. Se você for ver, essa perspectiva organicista, natural, digamos assim, seria uma perspectiva que a maioria da população defenderia. Porque a maioria da população comum, ela é usuária de serviço público. Ela depende do serviço público. Ela poderia, claro, que isso não seria mudado via decreto, mas poderia ser feito uma mudança que parte, evidentemente, da mudança individual, né, familiar, social, etc., para um trabalho de que as pessoas, primeiro, tomassem mais responsabilidade nas suas atividades, né? Absorvessem mais esse princípio da responsabilidade individual, da responsabilidade familiar, da responsabilidade corporativa, fortaleceria as associações, as comunidades, daria mais poder à população, ao povo, né? Quer dizer, muitas vezes, vetar o Estado intervir em uma determinada situação não é dar menos poder ao Estado. Até porque quando a gente começa a verificar a evolução do poder do Estado dentro da sociedade, há uma curva enorme depois da Revolução Francesa. Então, quer dizer, uma sociedade mais tradicional, monárquica e até muitas vezes absolutista, o Estado tinha um poder muito mais limitado do que na democracia contemporânea, né? Porque a visão de tripartição de poderes, né, de Montesquieu, é a tripartição do poder, mas é o mesmo poder. Entende? Então você fragmentou o poder, mas você ampliou esse poder, né? Você tem uma divisão de poder executivo, legislativo, judiciário, município, estado, união, porém é tudo Estado. E muitas vezes a população não consegue compreender isso, não consegue compreender que houve de fato uma fragmentação e uma supervisão desse poder. Tudo bem, um sistema de freio e contrapeso. Porém, você ampliou enormemente esse poder público estatal. Agora o Estado está o tempo todo, em todo momento. Por exemplo,
quantos direitistas não são a favor de colocar uma câmera em todas as ruas da cidade para verificação de todos os crimes possíveis e imagináveis? Quantos direitistas são a favor da intervenção militar, né? Como se isso fosse necessariamente algo bom. Mas... Eu entendo. A partir desse pressuposto da É. fiscalização pública, muitos defenderiam, porque seria uma norma de, digamos assim, de fiscalização social. Uhum. Combate ao crime. Bom, dentro de um princípio positivo. Mas também uma vigilância Olha a permanente vigilância sobre a população que não comete crimes. do Estado. Não é a câmera monitorada pela comunidade, pelo bairro, pelo condomínio. É a câmera do Estado. Aí já voltamos para 1964, né, meu amigo? Grande Exatamente. livro de George Orwell, né? Então você veja que muitas políticas públicas, e é importante esse nosso momento de reflexão, e que é claro que a gente traz ali, traz como princípio da conversa o poder do Estado, a sua intervenção, qual é o papel do Estado, mas também amplia a discussão para que a gente compreenda que nós temos que ter uma coerência dentro daquilo que nós acreditamos, né? Muitas vezes eu defendo uma determinada política, mas ela é uma política às vezes até mais intervencionista, totalizante e liberal, né? E isso nós vemos aí a rodo muitos direitistas defendendo. Então é importante que os partidos, que os grupos políticos, que a sociedade civil, que não esteja necessariamente em postos de atuação pública, trave esse debate, né? Isso seja germinado dentro dos partidos para a evolução ideológica, para a evolução da compreensão do problema e para a evolução política, social, tanto do Estado quanto do país. Então vamos agora partir para o nosso encerramento, né? Já falamos demais. Já falamos demais, né? Gostaria de saber uma última pergunta, né? Qual seria, de fato, então, a visão de Estado que você acharia mais adequada para que resolvêssemos o problema que encontramos hoje, especialmente de falta de coesão ideológica e coerência política? Para mim, como, em tese, né, um agente da direita dentro desse campo macro, eu defendo essa perspectiva de um Estado organicista, né? Certo. Um Estado natural, digamos assim, uma perspectiva mais natural do Estado, né? Dentro de uma visão mais tradicional do homem. E fugiria um pouco dessas visões mais ideológicas, ou seria até uma visão mais sóbria, racional, das funções do Estado, fugiria um pouco dessas visões excessivamente ideológicas, tanto socialistas quanto liberais, porque eu identifico que o liberalismo ele é tão utópico quanto o marxismo em vários aspectos, né? Então fugiria um pouco mais, né, dessas perspectivas e voltaria mais os olhos a essa visão mais tradicional. E recomendaria, se eu puder fazer isso, né, que eu não sou ninguém, mas eu acho importante num meio político em que se fala muito de figuras estrangeiras aí, como Ronald Reagan, Churchill, Margaret Thatcher, enfim, e que muitas vezes esses atores políticos desconhecem completamente a obra, não sabem o que foi realizado nesses países. Quer dizer, é um paradigma muito distante da nossa realidade e que tem perspectivas muito adequadas a um determinado período histórico, para uma época e para um país específico que não tem nada a ver com a nossa base social, cultural, enfim, religiosa, etc. Eu recomendaria mais uma visão da direita a buscar os autores e uma perspectiva da direita nossa, que foi perdida e muito por conta desse lapso da ditadura militar, mas que existiu, que teve uma produção intelectual muito boa aí até 1940, 50, 60. Então, não só, né, mas assim, digamos assim, a época áurea, né, das visões de direita, o que teve o maior estímulo intelectual no país foi mais ou menos nesse período. Então eu recomendaria a direita que focasse mais dentro desses autores para que consiga enxergar as coisas de uma forma menos ideologizada, né, com paradigmas mais reais e que dê respostas concretas para o seu povo, né, para que não seja também algo extremamente abstrato, porque senão você vai cair no erro de toda ideologia, né? Que por definição
é algo que descolado, né? Ou você tenta impor uma determinada conduta para uma massa que muitas vezes não é aquilo que ela acredita. Quer dizer, o reconhecimento de fato da natureza das coisas, de como a população é, como aquele estado foi constituído, quer dizer, é uma visão mais orgânica, né? Mais natural. Então, acho que esse é o caminho para que a gente consiga aí distinguir essas perspectivas e tenha o Estado, de fato, como um meio, como uma mola propulsora do desenvolvimento, das realizações individuais, das realizações coletivas da população, e vista dessa forma. Ele não é um fim em si, não é um fim último, não deve ser um fim último, como seria, em tese, né, dentro de uma perspectiva socialista, mas ele também não é um mal, né? Ele não deve ser abstraído como, digamos assim, dentro de uma perspectiva mais liberal do Estado. Então é isso, meus estimados amigos. Quero agradecer aqui aos estúdios da AME, Associação de Militares do Estado do Acre. Também gostaria de agradecer aos nossos estimados patrocinadores, né, a Dom, que nos forneceu aí um vale para que utilizássemos lá os estúdios, né, e nos preparássemos e ficássemos bonitos, embora não tenha funcionado muito, mas estamos arrumados, né? Ainda não cortei o cabelo lá. Ainda não cortou o cabelo? Eu tenho que ir lá lá fazer a barba, pelo menos. Né, cara? E o Cantinho do Pastel hoje não pôde entregar, uma enorme chuva, bem difícil de fazer a entrega, mas são os nossos parceiros e agradecemos todos os pastéis deliciosos que vocês já forneceram. Muito bem, até a próxima. Muito obrigado a todos. Até mais. E aí, Giovana?